Austrália. O clima é tropical e possui algumas das paisagens mais exóticas do país. O litoral é dividido em vários sistemas fluviais que caminham em direção ao mar. Nessas águas salobras e ao longo das margens arborizadas dos rios, esconde-se uma criatura inspiradora. O crocodilo de água salgada, ou crocodilo marinho, conhecido na Austrália como salty. Esses são os maiores predadores em terra do país. Crocodilos de água doce australianos também vivem aqui, mais aptos a capturar a vida aquática da qual se alimentam. Eles geralmente vivem próximos aos salties, em águas mais frescas, próximo à nascente do rio. Esses répteis ambiciosos estão por toda parte. Estando visíveis ou não, onde quer que tenha água nessa parte da Austrália, os crocodilos estarão nas redondezas. Solitários e extremamente agressivos. Em rios e riachos, manguezais, piscinas naturais e até mesmo em mar aberto. Esse é o Boris, um dos crocodilos nessa extensão do rio que recebeu esse nome dos pesquisadores que estudam o comportamento dos crocodilos. Ele é um grande salty, medindo aproximadamente 5 metros de comprimento e pesando mais de 700 quilos. Nessa época do ano, ele passa seu tempo tomando sol na margem do rio. É outubro e a temporada de seca está terminando. Aqui em cima, no extremo norte, existem apenas 2 estações principais, a úmida e a seca. Quando as chuvas vierem, tudo vai mudar e será hora de acasalar. E Boris já está interessado em Amber. Com um pouco mais de 3 metros de comprimento, ela é uma das maiores fêmeas das redondezas. Mas há um problema. Amber está no território de Ted, o macho dominante da região. A hierarquia entre os crocodilos é determinada pela dominância. E como dominante, Ted tem o privilégio de assegurar o direito de acasalar com qualquer fêmea de seu grupo que quiser. Se Boris quiser Amber, ele vai ter que passar por Ted. A dominância é parcialmente baseada no tamanho, e com quase 5,5 metros de comprimento e pesando 800 quilos, Ted é o maior macho nessa extensão do rio. A maioria dos machos ficam entre 3 e 5 metros, e já se soube de salties que chegaram a crescer até 6,5 metros de comprimento e pesaram 1.300 quilos. Tamanho também é uma referência à idade, e acreditam que Ted tenha chegado aos impressionantes 100 anos de idade. A cabeça cheia de cicatrizes e deformada de Ted são a evidência de anos lutando contra machos rivais. Ele também é cego e perdeu muitos de seus dentes. Eles caem e nascem novamente até 45 vezes enquanto o crocodilo cresce, mas Ted não tem mais dentes para substituir. Crocodilos engolem suas presas inteiras, então ele ainda pode comer, mas seu poder está começando a diminuir. Quando a época de acasalamento começa, Boris pode desafiar Ted pelo direito de acasalar com Amber. Nesse meio tempo, Boris e outros precisam cuidar da tarefa diária de sobreviver. É algo que eles são perfeitamente adaptados para fazer.
Os crocodilos estavam aqui muito antes dos dinossauros e sobreviveram a eles por milhões de anos. Foram encontrados fósseis de crocodilos datados em até 200 milhões de anos atrás. E eles aparecem em antigas pinturas rupestres aborígenes. Os saltis são encontrados em partes do Sudeste Asiático e também em Nova Guiné. Em outras partes do mundo, seus números estão ameaçados. Mas eles estão protegidos na Austrália desde os anos 70, o que ocasionou um grande pico em seus números. Agora, acredita-se que a população do crocodilo de água salgada está entre 150 e 200 mil membros. O período de seca já dura 5 meses. Não chove aqui há muito tempo. Piscinas naturais estão formando uma lama grossa em suas margens. Os rios estão baixos. E os animais estão vindo à beira da água para beber e podem ser uma excelente presa para o crocodilo à espreita. Os saltis são hipercarnívoros, o que significa que sua dieta é composta em mais de 70% de carne. Eles vão comer praticamente qualquer animal que consigam pegar e subjugar, incluindo peixes, pássaros e pequenos animais. E até mesmo humanos. Assim como todos os crocodilos marinhos, Boris é majoritariamente noturno. Mas ele caça durante o dia quando tem a chance. Ele se posiciona na margem do rio para observar qualquer coisa que chegue perto o suficiente para um bote. O movimento da sua poderosa cauda o impulsiona silenciosamente pela água. Seus membros curtos com patas membranosas e cheias de garras são ideais para nadar. Seus olhos e orelhas e fossas nasais estão localizados no topo de sua cabeça, permitindo que ele fique submerso enquanto fica de olho em sua presa. Assim como um bom olfato, ele tem receptores sensoriais ao longo de todo o corpo, que detecta vibrações. Boris sente os movimentos. Ele mergulha, mantendo sua exposição ao mínimo possível. Quando Boris está submerso, suas escamas, conhecidas como osteodermas, criam um sistema de baixa pressão ao redor dele, resultando em uma contracorrente ao redor de seu corpo. Então a superfície da água não ondulará quando ele emergir para pegar sua presa. Ele está invisível. O pequeno frango d'água entre as margens de junco não percebe sua presença. Mas Boris está atrás de um prêmio maior. Ele se movimenta silenciosamente.
Um álabe desavisado veio para beber água. Sem saber o que pode estar à espreita. Um crocodilo pode dar um bote incrivelmente rápido, usando tanto as patas quanto a cauda para se lançar para fora da água. Boris agarra o álabe com sua longa e poderosa mandíbula. Uma válvula especial no fundo de sua garganta possibilita que ele abra sua boca para pegar e segurar a presa debaixo d'água, sem que a água entre em sua garganta. Mas para comer o álabe, sua cabeça precisa estar para fora d'água. Um crocodilo pode comer até 23% do peso de seu próprio corpo de uma única vez. Ele consegue secretar suco gástrico mais rápido do que qualquer outro animal, liquefazendo material ósseo em apenas algumas horas. A única coisa que Boris não consegue digerir é a queratina, então ele vai expelir o pelo mais tarde. Qualquer coisa que ele não puder comer agora, ele vai esconder e voltar para petiscar quando estiver com fome. Ainda que os crocodilos sejam caçadores oportunistas, é mais difícil para eles se locomoverem para outra hidrovia durante o período de seca. Isso pode limitar suas opções de comida. Mas o tempo mais seco e menos úmido permite que os crocodilos estoquem energia de outras formas. Solar. Crocodilos de água doce ou salgada são equitotérmicos, o que significa que têm sangue frio. Diferente dos humanos e de outros mamíferos, eles são incapazes de regular sua temperatura corporal internamente. Para se manterem aquecidos, eles precisam tomar sol. Eles ficam muito quietos e seu metabolismo cessa completamente para conservar energia, enquanto absorvem o calor do sol. As escamas nas costas do crocodilo são como seus próprios painéis solares. Pequenos vasos sanguíneos levam sangue para a superfície das escamas, onde é aquecido rapidamente pelos raios de sol. Enquanto o sangue circula, o calor é transferido para o resto do corpo. Essa necessidade constante de calor explica por que os crocodilos só conseguem viver nos trópicos. Crocodilos não precisam gastar muita energia gerando calor corporal, e é por isso que eles podem ficar longos períodos de tempo sem se alimentar. Tomar sol para absorver calor toma pelo menos algumas horas do dia, dependendo do clima. Agora, no fim da temporada de seca, ainda tem muita luz solar. Crocodilos muitas vezes gostam de tomar sol com suas bocas abertas. Isso pode exibir seus dentes incrivelmente afiados, mas na verdade é uma forma de ajudar seu corpo a regular a temperatura se ficar muito quente. O sol da Austrália é feroz e as temperaturas podem subir ainda mais quando for a temporada de chuvas. Como um cão ofegante, o crocodilo produz saliva que vai refrescá-lo quando evaporar.
Mas, se a temperatura dele passar de 35 graus, ele vai voltar depressa para a água refrescante. Enquanto Amber toma sol na margem, ela pode parecer estar dormindo. Mas, na verdade, está apenas meio acordada. Crocodilos são capazes de desligar uma parte de seus cérebros enquanto mantêm um olho aberto. Isso é conhecido como sono uniemisférico. Cientistas descobriram que crocodilos conseguem manter um fechamento ocular unilateral enquanto cochilam, permitindo que eles fiquem de olho em ameaças em potencial ou presas o tempo todo. Crocodilos também têm 3 pálpebras, 2 comuns feitas de queratina e a terceira debaixo delas que cobre os olhos lateralmente, chamada de membrana nictante. Ela age como uma camada protetora contra detritos enquanto eles estão submersos. Agora que a temporada de seca está terminando, muitos crocodilos vão para a água para aproveitar uma oportunidade incomum de se alimentar. O East Alligator River, no Território Norte. Ele tem 160 quilômetros de comprimento e, apesar de seu nome, está cheio de crocodilos. A 80 quilômetros da foz do rio, tem uma travessia conhecida como Carril's Crossing. Fica no Parque Nacional de Kakadu, um destino popular entre turistas. Os carros só podem cruzar quando o rio está baixo, durante o período de seca. Mas no fim da temporada, isso muda. Esse ano a mudança de estação coincide com a maior correnteza em semanas. E os crocodilos parecem saber exatamente quando isso acontece. Assim que as águas começam a subir, Boris, Amber e muitos outros crocodilos começam a aparecer. Eles se encontram nessa área, vindos de todos os lugares do sistema fluvial. Não se sabe exatamente o que faz com que todos os crocodilos cheguem ao mesmo tempo. Talvez eles tenham habilidades de comunicação mais profundas do que conseguimos entender. Crocodilos têm um poder auditivo extraordinário. Seu ouvido médio pode detectar sons inaudíveis para o ouvido humano. De cada lado de sua placa craniana e orelhas, há uma aba muscular que possibilita que eles naveguem magneticamente como os pássaros. Também se sabe que os crocodilos conseguem rastrear rotas migratórias de suas presas quando as estações mudam.
A travessia geralmente impede que os peixes migrem rio acima. Mas quando as correntezas da primavera aumentam o nível da água do rio, trazem tainhas, percas gigantes e até tartarugas dos níveis mais baixos, atraídas pelas algas e nutrientes das águas mais frescas. A chegada da correnteza significa que o fluxo do rio muda de direção, em direção à nascente, deixando o movimento mais fácil para os peixes enquanto eles nadam rio acima. Enquanto os níveis da água crescem constantemente, a travessia ainda é usada pelo tráfego rodoviário. Os grandes machos são os primeiros da fila para o banquete de peixes migratórios e assumem as melhores posições, bem acima do pavimento da travessia. Um dos maiores crocodilos daqui é um macho de mais de 4 metros, chamado Nigel. Ele foi equipado com um rastreador GPS para que os cientistas sigam seus movimentos. Estudos sobre a navegação dos crocodilos descobriram que os saltes podem viajar grandes distâncias por todo o sistema fluvial até o mar. Machos entre 3 metros e 3,5 metros foram pegos viajando para ainda mais longe. Eles não são grandes o suficiente para terem seus próprios territórios, mas são grandes o bastante para se defender de tubarões e de outros crocodilos. Nigel foi visto viajando por 120 quilômetros para baixo do East Alligator River até o mar e subindo novamente por outro rio. Outro estudo mapeou um crocodilo viajando por mais de 600 quilômetros em menos de um mês. Quando as águas começam a cobrir a travessia, motoristas dispostos a cruzá-la assumem riscos maiores. Os crocodilos usam as ondas criadas pelos carros para lhes dar mais propulsão. A polícia local aconselha os motoristas a sempre dar passagem para os crocodilos. Os saltes podem até não caçar humanos, mas se um cruzar seu caminho, eles ficariam mais do que felizes em aproveitar a oportunidade. Durante os anos 80, um crocodilo derrubou um carro para fora da travessia com sua cauda, e um pescador também foi pego por um crocodilo aqui quando caiu na água. Ao longo dos últimos 45 anos na Austrália, houveram 99 ataques de crocodilos, 27 deles fatais. Os peixes estão pulando. Os crocodilos esperam com as bocas abertas e suas patas dianteiras esticadas. É uma técnica conhecida como postura cruzada de pesca. Os crocodilos têm receptores sensoriais em suas escamas, chamados de órgãos sensoriais tegumentares, que são mais sensíveis do que as pontas dos dedos de um ser humano. Cientistas acreditam que quando abrem os membros anteriores assim, os crocodilos criam um arco de receptores em volta de suas mandíbulas.
Isso aumenta sua habilidade de determinar o movimento ao redor deles. E enquanto mais peixes se acumulam em volta da travessia, melhor é a oportunidade de fazer um banquete. Tem pelo menos 40 crocodilos na travessia agora. O que faz desse evento tão extraordinário é que é o único momento do ano em que machos maiores como Boris ficam tão próximos uns dos outros e se toleram. Alguns especialistas acreditam que os crocodilos podem estar cooperando, trabalhando juntos para formar uma fileira e agrupar uma grande quantidade de peixes para que todos possam comer. O efeito de bloqueio criado pelos crocodilos dificulta a passagem dos peixes.